O tema do nosso seminário, só para formalizar as questões, o MOMU-PE como possibilidade de construção de conceitos na perspectiva da biologia sistêmico-complexa. Ministrantes, Fernanda Muniz Brainer Lopes e Risonilta Germano Bezerra de Sá. Bem-vindos e bem-vindas a esse momento. Gostaria de lembrar que estamos fazendo gravação com autorização das ministrantes e esperamos que tenhamos um momento de muito aprendizado. Não temos nenhuma dúvida quanto a isso. As perguntas poderão ser feitas no decorrer da apresentação, tá certo? E se você tiver alguma dúvida, as ministrantes podem lhe esclarecer na hora. Com a palavra, a professora Nanda e a professora Riso, como a gente carinhosamente as chama. Boa apresentação. Obrigada, Marli. Obrigada, Marli. É uma honra, né, para nós que compomos o LAPEC, né? Mas esse momento que nos foi ofertado, né? Foi com muito prazer que recebemos esse convite, né? Já ministrei um seminário ao longo dos seminários sobre a gênese do MOMU-PE e recebemos o convite de ministrar um minicurso, né, sobre o MOMU-PE, porque o MOMU-PE, mais do que um conhecimento teórico, ele é também um processo de construção e de aprendizado, né? E muito nos honra poder compartilhar um pouquinho do nosso trabalho e fazer com que esse momento seja multiplicador em cada local que vocês estejam, né? Que vocês forem trabalhar. Então, eu vou dar início, né? E Riso vai, depois de uma parte, também ter a fala, e nós vamos nos comunicando a necessidade que for aparecendo, ok? E vocês vão olhando o tempo, tá certo? Porque o que a gente mais quer, nesse momento de hoje, é que o máximo possível de dúvidas que tenham, nós possamos tirá-las nesse momento, para que o segundo momento que vocês vão fazer de forma assíncrona, ele seja feito de forma mais tranquila possível. Tá bom? Vou ver se eu acerto aqui, fazer novamente o compartilhamento, né? Colocar lá. Ele está... Está aparecendo, gente? Sim, Nandinha, sim. Sim. Posso iniciar, né? Então, gente, o MOMU-PE, ele surgiu no desenvolvimento da minha tese. Mas hoje, nós não falamos mais em MOMU-PE Brainer Lopes. Falamos o MOMU-PE Brainer Lopes e Sá. Porque, com o desenvolvimento da tese de Riso, houve um significado muito importante, uma validação muito importante para o MOMU-PE. Então, o que nós vamos trazer para vocês hoje são elementos importantes para compreender como se trabalhar com o MOMU-PE, como se colocar em prática o MOMU-PE, e tudo que é possível fazer a partir do MOMU-PE enquanto construção didático-pedagógica, tá? Então, como não poderia deixar de ser, nós trazemos um pouco da historicidade, né, do MOMU-PE e como essa coisa foi se formando para chegar ao que ele é hoje, né? Então, a teoria da flexibilidade cognitiva, ela é uma teoria que trabalha a questão do ensino e da aprendizagem. E
quando nós começamos a nos interessar pela TFC, é porque ela começou a nos dar indício e caminhos do que a gente tanto buscava, que era a compreensão dos processos biológicos, de forma que a gente não via o que estava acontecendo, que dificultava o ensino pela sua complexidade, e a gente não encontrava nada que nos aquietasse. Então, a gente conheceu a teoria, e quando nós fomos nos aprofundando, algumas coisas da teoria não batia muito dentro da questão biológica, dos processos biológicos. Então, a gente viu que ela tratava da flexibilidade cognitiva, né, que é vamos dizer assim, o carro-chefe de tudo que acontece dentro do MOMO-PE, é a flexibilidade cognitiva, né, que é trazida por Spiro, e ela diz que delimita a sua aplicação a um nível específico. O que é que ele determina como nível específico? A aquisição de conhecimentos de nível avançado em domínios complexos e pouco estruturados. A gente vai ver já já o que é isso. Mas ele trabalhava em cima de muitos casos, de mini-casos e temas. E a gente percebeu que, para a biologia, ele se distanciava um pouco daquilo que a gente queria. Então, nas nossas leituras, a gente conheceu o modelo das múltiplas perspectivas de Ana Amélia. Ana Amélia, ela foi orientanda de Spiro, e ela desenvolveu a tese dela em 1996. E de 96 até 2006, ela fez inúmeros trabalhos e foi aprimorando aquilo que ela entendia como sendo esse modelo, né? E aí é quando a Ana Amélia traz que, dependendo da complexidade, eu posso trazer para estudo apenas um caso, com mini-casos e temas. E aí nos aproximou mais desse modelo dela. E aí ela traz mais um elemento, né, que é o comentário temático. Então, ela fala de desconstrução orientada, fala de travessia temática e traz o comentário temático, né? Então, nós começamos a trabalhar e fomos, né, fizemos algumas adaptações para a necessidade da biologia, porque a Ana Amélia, ela é professora de literatura portuguesa, e ela trabalhava quase que na totalidade de forma remota, né? Então, nós queríamos algo que fosse presencial, que a gente pudesse adaptar, porque a forma como ela criou satisfazia as necessidades dela enquanto professora de literatura portuguesa. Mas, para nossa perspectiva, para nossa inquietação, ainda limitava muito, nos amarrava muito a etapas, a hierarquias, e a gente não entende o processo biológico dessa forma, né? Então, nós trouxemos essa desconstrução já orientada e reflexiva, a travessia temática, o comentário temático, a reconstrução, que é um termo que Ana Amélia usava em seus trabalhos, mas ela nunca apresentou nenhum trabalho onde tivesse a demonstração naquele trabalho do que seria uma reconstrução, de como o trabalho se deu nesse momento de reconstrução. E que, para nós, do processo, é um dos elementos fundamentais do processo, é a reconstrução. Que aí, no MOMO-PE, nós demos o nome de articulada e paradigmática. E quando o Riso começou a trabalhar na tese dela, em cima de toda a aplicação do MOMO-PE, e que ela começou a perceber que o caso, depois de ter sido estudado, discutido, as ideias reelaboradas, rediscutidas,
esse caso passava a ser um caso ressignificado, que ele não teria mais aquela mesma, aquele mesmo foco, aquele mesmo olhar. Ele teria, né, ampliado, as pessoas teriam ampliado suas articulações. E foi o elozinho que faltava para que o ciclo de elementos do MOMU-PE se completasse, né? Porque eu tenho o caso, eu tenho os mini-casos, eu tenho os temas, eu tenho a travessia temática, a desconstrução, a reconstrução, e tudo isso fecha com o quê? Com o caso ressignificado. E aí, o tema da nossa tese, o título da nossa tese foi Formação de Docentes Universitários, um complexo de interações paradigmáticas. E tudo isso começou a partir de várias indagações, minha, né, e do nosso grupo, que já trabalhava em cima dessas perspectivas sistêmico-complexas desde 2005, quando eu e Riso começamos a desenvolver as nossas dissertações. E aí só foram vários questionamentos. Por que é difícil compreender os processos biológicos na perspectiva sistêmico-complexa? Como é a formação do docente de biologia? O docente de biologia é formado em qual paradigma de prática pedagógica? Qual a importância em transitar entre os paradigmas da ciência para compreender a sistemicidade dos processos biológicos? A complexidade dos processos biológicos é compreendida pelos docentes universitários. O docente universitário ensina biologia na perspectiva sistêmico-complexa. E aí, o que e como fazer para o docente se sentir preparado para vencer esse desafio? Então, os nossos questionamentos, eles permeavam em torno da formação desse docente, da prática desse docente, da complexidade dos processos biológicos, e por que é tão difícil trabalhar nessa perspectiva sistêmico-complexa, né? A gente sabe que uma boa parte da resposta está na formação desse docente, né? A formação desse docente, na maioria das vezes, dificulta ele olhar, ele ter um olhar que não seja encaixotado, que não seja engavetado, que não seja fragmentado, não é? A gente entende, mas o que fazer, né? A gente precisava fazer alguma coisa para minimizar toda essa dificuldade. E aí a gente pensou, que saberes, né, são necessários ao professor de biologia na atualidade? Então, a gente entende que a articulação entre níveis de organização biológica e os paradigmas científicos, né? Então, esse transitar entre célula, tecido, órgão, organismo, indivíduo, ambiente, ecossistema, e esse transitar ser entre os paradigmas da ciência, né? Porque a gente entende que ninguém é puramente cartesiano, ou puramente sistêmico, ou complexo, ou que eu tenho um botãozinho que eu vou ligar, agora eu vou ser sistêmico, agora eu vou ser complexo. Esse próprio transitar nos paradigmas da ciência, ele é complexo também, né? E aí, são problemas identificados na prática pedagógica, né? Esse transitar, essa articulação entre os níveis de organização biológica e os paradigmas científicos são problemas indicados na prática, identificados na prática pedagógica. E aí, esses saberes docentes, eles são uma interseção, né, do conhecimento tecnológico, do conhecimento pedagógico, do conhecimento do conteúdo, que traz o conhecimento tecnológico e pedagógico do conteúdo e o conhecimento pedagógico do conteúdo. E tudo isso muito, muito articulado a um contexto, né? Para Spiro, o contexto, ele é fundamental. Ele é o que dirige, né? O que conduz todo o processo de aprendizagem. E por isso que a flexibilidade cognitiva é tão importante nesse processo.
porque o contexto, ele é diversificado. Se ele é diversificado, eu tenho que apresentá-lo da forma como ele é. E aí onde reside uma grande dificuldade, que é flexibilizar tudo isso, não é? Então, a gente traz um conjunto de paradigmas, de elementos que foram muito importantes no processo, que são os paradigmas da ciência, né? Cartesiano, sistêmico e complexo, o paradigma de prática, que é conservadora e inovadora dentro da perspectiva de Berres, né? Os paradigmas da ciência dentro da perspectiva de Mariotta e Capra, e a formação docente na perspectiva inicial, continuada, em serviço, né? Que aí a gente traz Cunha, traz Joffre. Então, todos esses elementos articulando trazem o que a gente denominou de perspectiva sistêmico-complexa da biologia, que ela é muito mais do que unir o sistêmico e o complexo. Ela é uma perspectiva que valoriza a reelaboração das articulações das partes para a compreensão do todo. E, mais uma vez, eu quero reforçar que em tudo isso eu tenho fortemente o contexto. Né? O contexto, ele vai fazer com que meu paradigma de ciência me leve a um determinado paradigma de prática e que se reporte à minha formação docente, seja ela inicial, continuada em serviço. Né? Então, não há como separar, na nossa ótica, os paradigmas de ciências de um paradigma de prática. É pouco provável que uma pessoa que tenha seu olhar da ciência, da sua área, pautado num paradigma cartesiano, ela tenha uma prática inovadora. É pouco provável, né? Porque, como eu entendo a minha área, como eu entendo a ciência, ela vai refletir na minha prática docente. Até que, intuitivamente, até que não seja tão explícito ou tão consciente para mim, mas vai refletir na minha prática e, consequentemente, muito reflexo da minha formação, né? Então, Spiro, ele trouxe pressupostos, mas ele eu nunca li nada dele que trouxesse algo que ele pudesse, vamos dizer assim, dizer em determinado momento eu vou trabalhar os pressupostos teóricos, em determinado momento os pressupostos metodológicos, e como eu vou juntar tudo isso. Mas nós trouxemos isso na tese até para facilitar a compreensão e a montagem e construção da tese enquanto documento didático, não é? Para se utilizar. Então, o que é que nós chamamos de pressupostos teóricos do MOMU-PE? Aí vem exatamente aqueles 3 elementos que estão lá quando eu defini flexibilidade cognitiva, que ela não é aplicada em qualquer situação, mas no nível avançado de conhecimento, num domínio complexo e pouco estruturado. Quando ele fala de nível avançado de conhecimento, ele não está falando em nível escolar. Ele está falando que é um nível onde eu preciso ter cuidado com aquilo que eu vou explanar, né? Então, ele exige de mim mais que uma simples exposição do conteúdo. Porque o que é que Spiro dizia? Que a dificuldade na construção do conhecimento vem porque eu tento simplificar na minha prática de sala aquilo que não é simplificar, aquilo que é complexo. E nesse meu agir, eu faço com que etapas do conhecimento, da construção, elas sejam puladas, elas sejam passadas. Então, como isso casa tão bem com os processos biológicos? Os processos biológicos, por natureza, eles são complexos. Mas é muito comum na minha prática de sala de aula tentar simplificar achando que o menino, que o aluno, que o aprendente, ele vai
entender com mais facilidade. E é onde é que está o meu engano, né? Então, aquilo que é complexo, segundo Spiro, e eu concordo, eu preciso demonstrar essa complexidade logo de início. Aquilo que é complexo, eu não tenho que tentar simplificar. Eu tenho que apresentar a complexidade desde o momento para que essa construção ela vá acontecendo já com a complexidade que o processo, que o conceito, que a temática exige. E aí onde ele traz que o domínio complexo é exatamente por eu apresentar essa complexidade no início da minha apresentação, da minha explanação, que eu vou exigir no meu cognitivo que um grande número de elementos interajam dentro do meu cognitivo, né, de vários modos, e não perdendo, né, vou enfatizar muito isso nessa noite, o contexto. A interação com o contexto, ela é fundamental. E aí ele complementa quando ele traz a questão do domínio pouco estruturado. Porque o que é que ele diz? Que ele chegou a esses elementos porque ele foi convidado a participar de um trabalho avaliando estudantes de medicina na área de cardiologia, que estava acontecendo, era um diagnóstico comum para todos os casos de cardiopatia que aparecia. Então, ele começou a ver que isso estava levando a diagnósticos falhos, errados. Por quê? Lógico, as pessoas apresentam sintomas e nem sempre os mesmos sintomas que as pessoas apresentam em comum vai levar ao mesmo diagnóstico. Então, ele foi muito feliz quando ele disse que vários conceitos interagindo entre si são pertinentes a um caso, mas a combinação desses conceitos é inconsistente em casos do mesmo tipo, né? Eu gosto muito de fazer a comparação quando a gente traz a questão hipertensão e diabetes, obesidade, né? Então, geralmente, a gente tende a achar que uma pessoa obesa, ela carrega a hipertensão, ela traz no pacote um diabetes, e nem sempre, às vezes eu tenho uma pessoa magrinha, que é diabética, tem uma pessoa obesa que não é. Então, eu não posso, por alguns elementos, trazer um diagnóstico, né? Prototipar aquele diagnóstico. Por isso que os processos biológicos, eles se encaixam tanto nesses três pressupostos, né? Eu preciso de cuidados especiais para discutir um processo biológico, eu preciso fazer um grande número de relações para compreender esse processo, e mais ainda, eu preciso ver que o contexto do processo, ele vai ser o definidor de muitas das minhas ações para identificar aquele processo. E aí, como nós trabalhamos com Garfield, um complexo de interações biológicas, a gente trouxe os elementos que Spiro traz como sendo de um domínio complexo e pouco estruturado. Então, ele diz que conciliar grande número de processos cognitivos simultâneos, grau de abstração necessária para compreender aspectos pouco concretos. A irregularidade conceitual. A irregularidade conceitual é exatamente o que eu falei agora. É obeso. Mas um obeso não é necessariamente hipertenso, não é necessariamente diabético, um magrinho não é necessariamente tão saudável. Isso é irregularidade conceitual. O conceito, ele vai ter uma finalidade, um sentido no contexto, né? Se vocês olharem para essa imagem, vocês estão vendo um Garfield gordo, feliz e sonolento, dormindo, brincando. E está vendo um Garfield magrinho e estressado, né? Então, o contexto, ele vai trazer a minha questão conceitual. Por isso que a irregularidade conceitual, ela faz parte desse domínio complexo. E conceitos podem ser discrepantes do senso comum,
que é o que eu acabei de justificar, não é? Que o obeso necessariamente não é uma pessoa diabética, não é uma pessoa hipertensa. Esses são os 4 elementos do domínio complexo. E aí ele traz como elementos de um domínio pouco estruturado. Demonstrar complexidade conceitual e irregularidade desde o início, o que eu falei, né, anteriormente. Conhecimento aplicado a situações concretas. Centrar o estudo no caso. Evidenciar múltiplas conexões entre conceitos, né? Então, se a gente olha aqui por Garfield gordinho, obeso, eu estou relacionando essa obesidade dele a ele brincar, eu estou relacionando essa obesidade dele a ele dormir, eu estou relacionando essa obesidade dele a ele estressado, o magrinho da mesma forma. Então, são muitas conexões que eu faço dentro dos conceitos que permeiam esse caso. Proporcionar a construção de esquemas flexíveis, propiciar a ação ativa do aprendente, né? Então, é uma coisa que é importante quando se trabalha dentro da perspectiva do MOMO-PE, é trazer a ação do aprendente para o processo, né? Ele precisa ser ativo na construção do conhecimento, que é único, que é individual, ninguém aprende igual a ninguém, ninguém aprende no mesmo momento que outro, e nem é da mesma forma. Por isso que a flexibilidade tem que permear toda a ação do MOMO-PE. E utilizar múltiplas representações do conhecimento em diferentes contextos. Por quê? Porque algumas pessoas têm facilidade em aprender lendo um texto. Outras pessoas aprendem muito melhor assistindo a um documentário, um vídeo, um filme. Outras vão ter a necessidade de ler uma tese inteira para entender. Então, essas múltiplas representações precisam ser ofertadas no momento que eu estou trabalhando determinado processo com os meus aprendentes. E aí, a gente traz os pressupostos que nós consideramos metodológicos, porém, como o MOMO-PE é um processo, o que é metodológico é cognitivo. Como é que eu vou transformar em metodológico? Quando eu materializo aquilo que eu construí cognitivamente. Ou não. Eu posso construir cognitivamente e não representar, e posso construir e representar. Então, o que é que a gente traz? A desconstrução e a reconstrução. Esse foi um grande dilema dentro da construção do MOMO-PE. Por quê? Ana Amélia, Spiro e Ana Amélia, mais Spiro e Ana Amélia usam desconstrução sempre. Reconstrução, eu não encontrei nos trabalhos de Spiro. Encontrei em alguns trabalhos de Ana Amélia, porém, nunca ela demonstrou em trabalho nenhum como a reconstrução aconteceu e muito menos definiu. Então, nem Spiro, nem Ana Amélia definiram desconstrução e reconstrução. Quando eu findei a tese, que trouxe vários elementos à tese, eu disse, nós vamos precisar definir desconstrução. Porque quando eu trago que a desconstrução para o MOMO-PE, ela é orientada e reflexiva, e a reconstrução é articulada e paradigmática, mas o que é que para mim representa a desconstrução? O que é que para mim representa a reconstrução? E essas duas definições, elas foram colocadas na tese, e como a Ana Amélia, ela participou da minha banca, então, essas duas definições foram validadas por ela, principalmente quando a gente está trazendo para o contexto biológico. Então, nós definimos desconstrução como a possibilidade da compreensão profunda e verticalizada do conceito. Então, desconstruir não é fragmentar. Desconstruir é compreender. Então, eu vou desconstruir, olhar para várias direções de um determinado conceito ou processo, aprofundar o meu conhecimento, o meu estudo, para depois eu reconstruir. E o que é essa reconstrução? Não é só juntar os mesmos pedaços, se eu separei.
que para muita gente, e eu entendo, que a Ana Amélia, ela achava que a reconstrução ela seria automática. Se eu desconstruo, automaticamente eu reconstruo. E a gente não entende assim. A gente entende que a reconstrução ela vai possibilitar a aplicação desse conceito em diferentes contextos. Então, se eu estou estudando sobre diabetes, então eu vou olhar para esse elemento, essa patologia, e vou olhar para vários contextos que me levam a compreender. Para mim está travando, hein? Para mim também está travando, acho que para todo mundo. Também está travando. Nandinha, repete um pouquinho aí, volta. Ele está. Ai, meu Deus. A desconstrução e reconstrução, hein, gente? Melhorou. Agora. Melhorou. Eu vou me aproximar mais aqui. Pronto. Tá certo. Então, vejam, a desconstrução, ela possibilita a compreensão profunda e verticalizada do conceito. E a reconstrução possibilita a aplicação desse conceito em diferentes contextos. Por quê? Eu vou trabalhar, vamos dizer, a patologia de diabetes, eu vou olhar para vários contextos em que essa patologia possa acontecer. Com certeza, com o meu aprofundamento conceitual, eu vou, a partir do momento que eu olhar para essa patologia em outro contexto, eu vou ter mais facilidade de emitir um valor de juízo para meu olhar. Porque eu já aprofundei, eu já ampliei o meu olhar, e, logicamente, que ele não vai ser mais o mesmo, e eu vou ter mais facilidade quando isso aparecer em outros contextos, certo? Por que a gente colocou isso? Porque, para o MOMU-PE, a desconstrução, ela passou a ser chamada de orientada e reflexiva. Por quê? Porque eu não desconstruo aleatoriamente. Eu desconstruo com um propósito. Se eu estou estudando a patologia de diabetes, eu não vou estudar, vamos dizer assim, tudo tem relação, mas o que é mais importante quando eu estou desconstruindo para compreender a patologia de diabetes? Que eu estude sobre temas como alimentação, sedentarismo, estresse, hereditariedade ou a formação dos ossos. A formação dos ossos pode ser importante, sim, mas não é um tema que vai me esclarecer tanto quanto outros. Então, essa orientação é no sentido da minha busca. Eu vou refletir e ter um caminho orientado para elementos que vão me auxiliar na minha construção. Só que esse caminho, ele é meu. Ele é meu. Então, vamos dizer que Rafa, ele entende muito sobre alimentação em relação ao diabético, mas ele tem uma grande dúvida sobre a hereditariedade da patologia. Ele vai buscar muito mais se aprofundar na questão da hereditariedade do que na questão da alimentação. Mas Alba, ela entende bastante sobre essas duas coisas, mas não entende por quê, ou quer saber por que o sedentarismo seria um fator que colabora para essa patologia. Então, as construções, elas são individuais, as buscas, elas são individuais. As necessidades, elas são individuais. Depende do meu percurso conceitual ao longo da minha vida. E a reconstrução, por que ela é articulada e paradigmática? Porque eu articulo todos esses conceitos que eu aprofundei
E, logicamente, que eu vou estar transitando dentro dos paradigmas. Eu posso ter começado a olhar para a diabetes como sendo uma coisa mais simples, que eu não tinha tanto conhecimento, que meu olhar ficava muito mais na superficialidade, de forma mais linear. Mas a partir do momento que eu aprofundei, que eu busquei temas que são associados a esse meu conhecimento, eu vou ampliar. Proporcionalmente, esse paradigma ele vai sendo alterado. Eu já vou deixando de estar tão presente no paradigma cartesiano e vou começar a articular mais meus conhecimentos, as minhas ideias, o que leva a um transitar de paradigma. Em determinado momento, eu já vou estar mais sistêmica. Em determinado momento, eu consigo chegar à complexidade, depois retorno ao cartesiano. É assim que a coisa funciona. E na tese, esses elementos surgiram com a construção de esquemas conceituais, individuais e coletivos, a partir do parking lot, que é um conjunto de palavras que são interligadas com o contexto e o processo que eu estou trabalhando, e que é direcionado por um questionamento. Essa foi a forma que nós trabalhamos na tese, mas não é a única forma de se construir o MOMO-PE. Cada um, na sua construção, vai buscar a forma que mais se identifica, seja com esquema conceitual, seja com construção de um PowerPoint, seja com a construção de uma peça, seja construindo um documentário, produzindo um vídeo. Isso vai muito da identificação de cada um com o desenvolvimento do processo. E aí vem os comentários temáticos, né? Para o MOMO-PE, os comentários temáticos, eles foram adaptados para muito mais amplo do que a própria Ana Amélia definia, porque para a Ana Amélia bastava um questionamento para complementar uma ideia que ela já considerava comentário temático. E a gente viu que para o processo biológico ele é muito, muito mais do que isso, muito maior. Eu posso, sim, através de um único questionamento, dirimir minha dúvida, mas eu posso precisar de muito mais coisas para que eu chegue ao meu entendimento. Eu posso precisar olhar, é aí no que Spiro fala, de olhar para várias direções. Eu posso, eu li um texto, mas eu queria algo mais para compreender. Então, eu vou assistir um filme, eu vou assistir um vídeo, eu vou ler uma dissertação, um artigo. Então, todos esses elementos, desde o imagético até o texto escrito, funciona para nós como um comentário temático. E aí ele tem função, tanto na desconstrução, como ele vai funcionar como orientação, né, elucidativa, direcionando, né, para o desenrolar do que eu quero aprender, em diferentes contextos, né, atravessando tematicamente os conceitos, e na reconstrução, eles explicam como esses conceitos, como esse mini caso, como essa travessia temática pode ser alinhavada, né? Pode ser costurada. E os mini casos, eles podem estar presentes na construção desse processo. E aí, a mediação das atividades propostas precisam ser orientadas e contextualizadas. Então, se vocês estiverem percebendo, o contexto, ele é fundamental em toda a construção do MOMO-PE. Seja de qual forma você escolha para construir o MOMO-PE, mas o contexto, ele é fundamental. E aí, os comentários, ele permitem ao indivíduo
certo domínio nos processos de interação inter e intrapessoal. Exatamente porque os comentários temáticos, eles podem ser definidos, se for um professor na sala de aula, pelo professor, mas ele pode também ser deixado livre para que o aprendente escolha qual é a melhor forma dele aprofundar o seu conhecimento. Vai depender do objetivo do professor, se for na sala de aula, vai depender do nível de autonomia dos meus aprendentes, não é? Vai depender do nível de escolaridade que eu estou trabalhando, se eu preciso dar mais ou menos instruções, de dar mais ou menos indicações. Então, isso tudo é contextual. E aí a gente tem, né, Garfield, e isso permeando tudo, desconstrução orientada e reflexiva, reconstrução articulada e paradigmática, comentários temáticos, tudo isso trazendo os elementos principais da construção do MOMU-PE. E aí, como a definição de caso, mini-caso, tema, travessia temática, comentário temático, tinha um viés para a proposta do MOMUP, que é o modelo de Ana Amélia, nós sentimos a necessidade de fazer algumas adaptações para se adequar ao contexto da biologia, né? Então, a gente traz para o MOMU-PE o caso constitui uma unidade complexa, que é representada por acontecimentos concretos do mundo real, que pode ser contextualizado por um filme, o capítulo de um livro, tirinha, vídeos, imagens, e aí o céu é o limite, né? Para a construção desse caso. O mini-caso e o tema, para o MOMUP, eles são hierárquicos. Para o MOMU-PE, eles são elementos importantes na construção, dimensionalmente diferentes. Um caso é maior do que um mini-caso, que é maior do que um tema. Mas não aparecem na construção necessariamente de forma hierárquica. Eu posso ter um caso e não sentir a necessidade de construir mini-caso. Eu posso olhar para um caso e ir logo para os vários temas, que são conceitos, que eu acredito que vão me ajudar a interpretar o caso. Mas posso também querer ser um caso, construir mini-casos, que são concatenações completas e interdependentes, e não sequenciais. Certo? Porque para o MOMUP, o mini-caso é necessário que ele seja absolutamente construído após um caso. Eu posso, inclusive, construir um caso, olhar para os temas, depois que eu olho para os temas, podem surgir os mini-casos. Agora, eu preciso entender que, dimensionalmente, eles são caso maior que mini-caso e mini-caso maior do que um tema. E aí, a travessia temática, o que é que ela é? Ela é uma organização paradigmática de conteúdos. É aonde eu vou atravessar o tema, explicita o tema, e que pode vir de forma materializada em textos verbais e não verbais. E o comentário temático, ele é muito mais do que eu só responder uma questão. Eles são conexões individuais, baseadas em crenças e saberes que orientam em base uma perspectiva de relações e organização paradigmática de conteúdo. Então, é como eu falei, usando o exemplo de Rafa e de Alba. Esse comentário temático, ele vai surgir na minha busca dependendo daquilo que me é necessário aprender, que eu quero, que eu tenho interesse. Então, essas buscas pelo comentário temático e essas travessias temáticas vão ser muito individualizadas.
E num trabalho em grupo, como é que isso acontece? Ele fica riquíssimo. Por quê? Os comentários temáticos vão ser diversificados, a travessia temática vai ser diversificada, porque vão estar discutindo a partir da necessidade de apreensão e aprofundamento de cada um. E aí a gente traz uma exemplificação do MOMU-PE contextualizada ao caso Garfield. Então, Garfield, para nós, era um complexo de interações biológicas. Então, você vê nesse primeiro quadro várias imagens de Garfield de toda forma. Garfield dormindo, Garfield jogando, Garfield comendo, Garfield cozinheiro, Garfield estressado. Então, ele é um conjunto, um complexo de interações biológicas. E aí, ele foi o nosso caso, né? E como mini-caso, um dos mini-casos foi a obesidade de Garfield. Poderia ser qualquer outro, né? E o tema, diabetes foi um tema, relações ambientais sociais um tema, depressão. Tá travando, Nanda. Professora Nanda, tá travando novamente. Hipercolesterol. O que é que eu faço? Melhorou? Melhorou, professora? Melhorou. Pronto. Então, vejam, essa travessia temática, estresse, alimentação e sedentarismo, foram considerados temas. Eu poderia, na minha busca, considerar o sedentarismo um mini-caso e não um tema. Outra pessoa poderia dar tanto enfoque à alimentação que ela poderia passar de ser um tema para ser um mini-caso. Então, a dimensão do mini-caso e do tema, ela é individual, ela é muito própria da minha construção, do meu percorrer de conteúdo, certo? Isso precisa ficar bem compreendido. Cortou de novo, Nandinha. Ser um mini caso agora. Olá, gente, melhorou? Alô? Melhorou, professora. Trava e volta. Agora travou novamente. Provavelmente deve ser a internet que está oscilando o sinal, aí fica fazendo isso. Verdade, Bela. Está travando o som. Vou seguir. Pronto. E aí, na contextualização, né, conceitos, conhecimento pedagógico do conteúdo, a prática pedagógica, a formação de conceito, o conteúdo, a articulação do ensino e aprendizagem, são interseções que estão norteando o MOMU-PE. E esse articular ensino e aprendizagem possibilita a internalização e materialização da ação. Certo, gente? E daqui para frente, minha amiga Riso, cadê você, Rizinho? Riso? Riso? Vocês estão vendo ela aí, Pri? Tô aqui. Agora. É porque eu não estava conseguindo aqui colocar o fone. Deixa eu ver se Como eu é que pego eu... aqui. Peraí, como é que eu faço para usar? Vou finalizar aqui, porque ela vai continuar daí. Tu tá aberto o teu PowerPoint, Riso? Vou abrir, fecha o teu aí. Pronto, vou fechar. Cadê meu... Oh, meu Deus. Vitor! Eu não estou achando, é o mouse aqui para eu finalizar a apresentação. Ele fugiu. Aperte esta, Vitor! professora. Hã? Seu teclado.
aperte ESC no seu teclado para fechar. Ah, certo. Pronto, Nada como os universitários. Não é? Pronto. Agora eu vou precisar de ajuda aqui. Ai, meu Deus. Porque ainda está... assim, Andinha, para a apresentação. Ela tem que tirar o dela, né? Pronto, acho que já agora tirei. vai. Já tirei. Deixa eu pegar aqui Vou fechar meu microfone. Não teve dúvida nenhuma, foi, pessoal. Que coisa chique. Eita, eu não estou conseguindo pegar minha tela. Nandinha, quando você fala aqui o tema e o mini caso, por exemplo, né? Isso vai depender de cada um, né? Porque isso, como existe uma hierarquia, por exemplo, o mini caso vai ser sempre um pouco maior do que o tema, não é isso? Sim. E aí, isso vai depender de cada um, por quê? Porque vai depender do que eu conheço, do que eu sei de aprofundamento, né? Onde eu posso ali encaixar, quer dizer, se eu tenho um aprofundamento maior, então o meu tema, o meu mini caso, por exemplo, pode ser algo que para outro seja um tema, isso, né? exatamente. E vice-versa. Gente, eu não estou conseguindo pegar a minha tela. Quando eu boto apresentar agora... Isso. Está lá em cima, você já botou lá no link, lá em cima nas abas? Você, depois que colocar compartilhar... Não, mas eu não estou achando isso. Você abriu já a sua apresentação? Eu sempre pego lá no... Não, onde ela está? Deixa eu abrir, peraí. Abra e quando você abrir, ele já está compartilhando, já vai estar compartilhando. Ai, esse pessoal que não sabe das coisas, meu Deus, só atrapalha. Deixa eu botar aqui então, vamos lá ver. Eu já abri, você agora... Tá buscando, entendeu? Não, eu já abri, aí agora eu boto aonde? Compartilhar. Aí você vai na apresentar, você vai na apresentar agora. Você clica em apresentar agora, tela inteira. Clica em tela inteira. Pode ser uma janela só? Não, bota tela inteira. Certo. E aí você clica em cima dessa telinha que está aparecendo aí, e aí vai acender o compartilhar. Aí você clica em compartilhar e já aparece. Deixa eu achar essa danada aqui. Já foi. Mas não está aparecendo para mim. Não. Você já está compartilhando a sua tela. Agora, abra o PowerPoint. Aí eu não vou ver vocês, pronto, né? Não vai ver, não vai ver. Que já coisa. Já está aberto aqui. Já está aberto. Deixa eu botar aqui no modo de apresentação, que aqui está uma barulhada danada. Vai para lá, bichinho. Eu vou dar um pulo bem grande aqui, peraí. Deixa eu chegar... você chega no... Deixa eu ver se eu chegar onde é que eu quero. Peraí. Eu acho que esse aqui dá. É porque eu mudei, assim, pela apresentação de Fernanda, eu mudei. Dá dando para ver? Dá, sim. Eu posso deixar assim? Não, é bom você... Não, porque eu vou ter que... Fica ruim para vocês que eu não tô... É porque daqui eu pulo para onde eu quero. É melhor... Agora, Então, vamos lá. Coloca só ocultar aqui embaixo, que tem essa barrinha aqui, coloque em ocultar, porque às vezes atrapalha. Certo. Obrigada, amiga. Veja só, eu vou pegar e partir daqui. Eu fiz umas mudanças agora na apresentação de Fernanda, né? Que eu acho que fica mais fácil e eu não ficar muito presa aos slides. Mas, assim, vocês viram a apresentação de Fernanda, eu vou dialogar um pouco com vocês. O que é que vocês, dentro dessas definições de caso, mini caso, tema, travessia e comentário temático,
o que é que vocês compreendem que não seja só essa definição? Um caso. Imagine, eu vou trabalhar agora com a parte cognitiva, perdoe, gente. Eu vou trabalhar agora com a parte cognitiva, ou seja, eu vou sair de Spiro, né? Eu não aprofundei o trabalho de Fernanda com o Spiro, porque o trabalho de Fernanda, desde quando eu comecei a acompanhá-la, ainda no doutorado, eu já tinha visto, né, percebia o potencial dele dentro da THC, né, dentro da construção de um conceito com signos e significado e uma mediação simbólica, né, ou semiótica. E aí, o que eu, quando fui trabalhar na observação do processo, eu saí dessa definição que estava com Fernanda, que tem traços de adaptações, né, da TFC, para começar a internalizar esse processo dentro da THC. Então, eu pergunto a vocês, o caso, dentro de uma concepção histórico-cultural, como é que vocês definiriam? Quem pode me definir aí? Fernanda não. Rafa, Alba, como é que vocês definiriam isso? O caso. Eu citei só alguns nomes, mas quem quiser falar, pode falar. Estão me ouvindo? Ah, Jesus. A gente está pensando, a gente está matutando aqui. Agora eu fico com essa tela, eu tenho dificuldade de fazer as coisas e interagir. Aí fico com essa tela, não vejo a carinha de vocês, não sei o que está acontecendo. O caso. Quem gostaria, eu não estou nem com os nomes das pessoas aqui para poder sortear uma. Aqui, repita novamente a pergunta, isso, por favor. O caso, dentro desse contexto da THC, da Teoria Histórico-Cultural, dentro desse processo de construtivismo a partir de Vygotsky, da escola soviética, o caso seria o quê? A gente tem que começar a olhar para esses processos metodológicos para a gente poder entender os processos cognitivos que estão entrelaçados nessa organização que Fernanda coloca. Aí é bom cada um saber que, assim, eu e Fernanda tem umas características, assim, especiais, né? Fernanda tem essa característica metodológica, né, e dá show aí, que para mim ficou muito fácil trabalhar a parte cognitiva, que é o que eu gosto. O meu olhar é no cognitivo, né? Então, como Fernanda trabalhou uma metodologia a partir de uma teoria, e ela foi percebendo as dificuldades em relação à natureza do conceito, ela começou a adaptar aquilo que ela estava trabalhando dentro da TFC. Então, o caso, vamos agora pensar, esse caso, dentro da teoria histórico-cultural, significaria o quê? Significaria o meio, né? O meio que meio? O caso seria um conteúdo científico que pudesse ser mediado com o contexto do estudante. Quem mais quer colocar alguma coisa? Quem discorda e quem concorda? Alba? Podia ser também um problema? Sim, problema. Um recorte da realidade, né? Recorte, foi Pri, né? O Rafa colocou, o Rafa foi logo em cima do conteúdo, né, Rafa? Eu não anotei aqui. Seria o conceito que você pensou. O caso seria uma relação entre um determinado conceito científico e o contexto do aluno. Contexto, certo. Vou botar o contexto, não vou botar do aluno, não. Veja, seria um problema, seria um recorte da atualidade, seria um contexto do aluno, esse conceito, um conceito tirado de um contexto do aluno. Mas quem quer colocar alguma ideia aí rápida? Pri falou o quê? Alguém colocou no chat aqui. Aí é covardia comigo. Coloca aí. Um engajamento, estímulo à atenção do aluno e uma problematização contextual. Pronto, eu vou pegar só a problematização, viu? Quem foi? Contextual foi Andréa. Paty Barros também deu a contribuição dela, prof. Contextualização já saiu também, né?
Pessoal bom danado, mas o quê? Vamos lá? Vamos pensando, gente. Qual a importância do caso nesse processo? Vamos agora pensar na questão cognitiva, viu? Vamos sair da metodologia, vamos pensar nesse processo sendo cognitivo. Quer dizer, o aluno está num processo de aprendizagem, de internalização, e depois a gente vai ver a materialização. O que mais que vocês gostariam de falar? Tá, eu já não... Outra Eu acho que pergunta, é meio que uma junção, né, desse problema, desse contexto dentro da realidade, né? Eu acho que tem que ser um problema real. Eu estou conhecendo a voz. Eu estou conhecendo a voz. Quem foi? É Crislaine. Eu não decorei teu nome. Crislaine, da Zélia, né? Olha, eu vou parar aqui, que acho que já dá para a gente ter uma ideia. Veja, eu vou colocar para vocês que saiu, porque aí a gente vai ver agora os outros. Então, saiu sendo um problema, como um recorte da atualidade, um conceito dentro de um contexto, uma problematização, uma realidade. Então, está navegando aqui. Problema, recorte da atualidade, contexto. E aí, o mini caso seria o quê? Vamos lá. Pensando no que eu falei que seria o problema, o mini caso seria eu pensei agora e fugiu. Licença, eu acho que seria um aprofundamento maior na situação. A gente vai levantar uma problemática e, a partir dessa problemática, a gente vai se aprofundar mais para aquilo que a gente quer tratar. Quem é que está falando? Isabela. Oi, Isabela, gostei. Vamos lá. Isabela, eu não conheço você, desculpa. Eu gosto de brincar às vezes. Tudo bem, orientada de Jana. Vai, quem mais no mini caso? Vamos lá, gente, senão o tempo acaba. Vamos lá, o reloginho está rodando aqui. Os mini casos seriam discussões relacionadas ao caso. Os mini casos seriam discussões contidas no caso. Certo, discussões com relação ao caso. Mais alguém? Mais alguém? A Andrea interagiu no chat. Ela Faz falou isso não! Ela falou que seria a ampliação da teoria para a realidade. Ampliação da... Só não entendi essa teoria aí no meio. Que teoria? A Andrea quer se posicionar. Tem uma fala de Josivan também. Ela explicou, seria o conteúdo científico. Certo. Como é o nome dela? Andrea. Quem ia falar aí, pode falar. Josivan também se posicionou no chat. Caminhos possíveis para entender melhor a problemática. Eita. Caminhos. Vamos para a travessia agora. O que seria a travessia? Travessia é o tema, Rita. Né? É tema ou travessia? É porque o tema, a gente pode ir para o tema. Tá, vamos lá, tema. Tema tá fácil, né? Aí no caso seria os conceitos relacionados. Os conceitos. Sim, vai. Tu é fogo, né? Travessia. A travessia aí, gente. Eu acredito que a travessia, ela já se encaixa mais com o posicionamento de Josivan, que seriam os caminhos possíveis para a gente poder começar a resolver essa problemática. Esse aí eu sei. Esqueci o nome. Como é o nome? Isabela. Oxe, eu pensei que fosse a professora.
Caminhos possíveis, né? Travessia temática. Agora, esses caminhos possíveis, para quê mesmo, você disse? No caso, já seria um levantamento desses caminhos possíveis para solucionar essa problemática, né? Isso seria feito de forma coletiva. Solucionar a problemática, travessia. Problemática. Comentários temáticos, seria o quê? E aí seria juntar tudo isso que você, do levantamento que foi feito, né? Tudo que foi, todo esse processo, desde do caso até a travessia temática, você fazer articulações, né? Articulações com caso, mini caso, tema. De tudo que foi discutido, de tudo que foi falado, principalmente quando esmiuça mais na travessia temática, né? E aí surgem várias ideias aí, várias representações vão surgindo, e aí você faz essas conexões. Certo. Alguém mais? Ninguém? Então, deixa eu avançar aqui um pouquinho, peraí. Andréia está dizendo aqui no chat, seria uma espécie de mapa conceitual. Sim, um mapa conceitual. Pessoal, eu acho engraçado, assim, como é que cada um tem uma visão, né? É bem interessante. Como é o nome dela? Andréia. Isso aqui, comentários temáticos ainda, né? Não foi? Foi. Certo. Deixa eu botar aqui, acho que para eu poder ir vendo, eu vou ter que fazer, eu vou fazendo assim, porque aqui é etapa mental, eu vou botar, peraí. Pronto. Veja só, eu não vou responder agora, não vou discutir agora, a gente vai ter uma oportunidade de refazer. Vamos ver. Eu vou trabalhar com vocês essa perspectiva cognitiva. O meu trabalho foi muito facilitado pela produção de Fernanda, assim. Fernanda deixou tão redondinho, bonitinho, aquela bola que está ali, na entrada do gol, sem goleiro, sem nada, não tem como errar. Tá entendendo? Ela deixou a coisa tão arrumada que facilitou muito a minha vida quando eu comecei a observar o processo. Fernanda tem essa característica metodológica forte, né? Eu gosto de olhar o processo, eu gosto de perceber como cada um está vendo aquela mesma situação. Quais são os parâmetros, quais são os contextos que vão diferenciar ou não. Eu posso deixar assim, quadradinho, não, botar assim, né? Então, veja, com essa característica de ver a cognição, meu primeiro momento foi interpretar o que seria tudo isso, né, para poder compreender de que forma essa metodologia que Fernanda desenvolveu, ela vai trabalhar ou vai facilitar uma mediação para uma construção de um conceito que não é qualquer conceito, né? São os conceitos que a gente chama de abstratos, ou pouco estruturado, ou domínio complexo, ou o que for, mas são conceitos que exigem o que se diz na escola soviética de mediação simbólica. Então, o que seria essa mediação simbólica? Rafa? A mediação simbólica seria de mediar um determinado conceito com os conceitos culturais, por exemplo, com os símbolos que aquele estudante tem. E o que é mediar, Rafa? Mediar é estar entre os conceitos, fazer com que o estudante ele consiga, fazer com que o conceito faça sentido para o estudante, né? Onde o professor vai pegar o conceito científico e vai fazer com que aquele conceito científico que faz parte da cultura, aí eu vou entrar um pouco dentro da minha perspectiva intercultural, né? Ele vai pegar aquele conceito científico que compõe a cultura científica e vai buscar as formas onde
aquela cultura se assemelha à cultura étnica, por exemplo, do estudante, ao contexto, ao meio que o estudante vive, para que aquele conteúdo científico, que é uma cultura, faça sentido a um outro conceito cultural que o aluno tem. Então, esse processo de facilitar essa aprendizagem entre essas culturas é uma mediação. Certo. Alguém gostaria de complementar mais alguma coisa do que Rafa falou? Do que é mediação? Priscila? A sorte de que eu não estou com o nome de todo mundo aqui para sair perguntando, né? Alô, estou sozinha aqui, é? Ai, Jesus. E segundo a THC, a mediação ela é feita pelo par mais apto, que é o professor, né? Depende, viu? Depende do nível aí. Olha, vocês estão me ouvindo, né? Está todo mundo me ouvindo, né? Sim, prof. Pronto, eu não vou responder. Vocês não quiseram complementar, então eu não vou responder também. Então, vamos lá. Eu tenho dois sujeitos aqui, né? E está se trabalhando um conceito. Se estabelece uma relação entre esses sujeitos. Dentro da THC, a gente parte do princípio que essa construção é social. Então, acontece dentro de um grupo social, dentro da sociedade. Né? Ele não trata especificamente, isoladamente, o indivíduo. Eu já trabalhei com isso com vocês antes. A THC, ela parte do social. O social, a cultura, é o norte do processo. Né? Então, entre esses sujeitos, estabelece uma relação, que aqui pode ser o professor e o estudante. E pode ser 2 estudantes também, né? Então, veja, entre esses sujeitos, né, para que haja essa comunicação dentro de uma ideia de mediação, é necessário uma intervenção. Rafa, o que você colocaria no que você disse em relação a isso? Mudaria alguma coisa? Ou eu continuo? Não, eu acredito que eu consegui expressar. Eu utilizei o exemplo do professor, mas quando você coloca aqui sujeito 1 e sujeito 2, me leva a, de certa forma, a despadronizar a compreensão de que a mediação, ela é do professor para o aluno. O professor seria o par mais apto, mas um estudante e outro, ele pode haver entre uma relação estudantil, pode haver ali um par mais apto. E esse par mais apto, ele pode também, entre esses 2 sujeitos, ele pode também inverter em um determinado momento, em um determinado, por exemplo, utilizando as etapas do MOPE, em um determinado mini caso, o sujeito 2 pode ser o mediador, no outro mini caso, o sujeito 1 pode ser o mediador. Então, você está vendo aí que o papel do professor, ele vai além da mediação, né? A gente vai ter que, pelo menos, conseguir entender o que é mediação. Então, o papel do professor, ele vai além desse processo de mediação. Veja, entre o sujeito 1 e o sujeito 2, é preciso uma intervenção. Então, eu parto do princípio que são 2 estudantes. Essa intervenção, qual é o caráter dessa intervenção? Alguém? Como assim, qual é o caráter? O caráter se chama o Veja, eu estou tratando de mediação, estou trabalhando, vamos supor, um conceito, estabeleceu-se uma relação entre 2 sujeitos, e essa relação, dentro de um processo de mediação para a construção de um conceito, é necessário uma intervenção. Essa intervenção estaria relacionada também com o contexto, que o contexto aí, porque tem que existir um diálogo. Esse diálogo tem um conteúdo, são conceitos aí que estão sendo, né, discutidos. Então, dentro de um contexto, dentro do que Nandinha falou tanto nessa questão do contexto, né? Então, essa intervenção, ela tem que ter um contexto, né? Eu não sei. Uma promoção de ideias, né? Acho que gerar um debate para que possa haver essa mediação. E esses debates, esses contextos, essas ideias, dentro de um processo de mediação,
É uma intervenção. A intervenção aqui eu posso caracterizar como sendo a do professor, mas posso caracterizar como sendo de um outro estudante que configuraria um par mais apto. Então, sim. Mas aqui, nessa relação, essa intervenção vai partir do princípio que é do professor. Mexeu alguma coisa na cabeça de vocês? Ou não? Estou tratando de mediação. Ele traz uma problematização. Eu acho que aí traz talvez até essa questão da problematização, né? Certo. É um questionamento, então, né? E aí o professor, então, está fazendo o quê? Toda vez que aparece uma situação diferenciada, e que Fernanda aí é PhD nisso, toda vez que na sala de aula você está trabalhando um conceito, ela e o indivíduo, surge uma situação diferenciada, o que é que ela faz? Vamos imaginar a Fernanda, com essa capacidade metodológica que ela tem. Então, o que é que ela faz nessa relação? Ora, essa relação é aluno-aluno, ora, essa relação é professor e aluno. Né? Então, nessa relação aqui dos sujeitos, vou partir do princípio que são 2 estudantes, precisa de uma intervenção. Essa intervenção é do professor. O que significa essa intervenção ser do professor nesse processo? Orientada, não? Pronto. Então, a gente chegou aqui a um ponto importante dentro da mediação semiótica e dentro da THC. Todo o processo é orientado. Por que ele é orientado? Ele é orientado para ele ser internalizado. Nós trabalhamos em 2 campos aí. Nós trabalhamos com o momento da sala de aula, um momento verbal, oral, né? E isso vai ter que ser orientado para ser internalizado. Na internalização é que vão... Assim, ninguém vai internalizar, ninguém vai pensar igual. Aí sim, aí o contexto social é importante, as relações subjetivas aí são importantes. Nós temos vários fatores, né, que vão auxiliar nesse processo de intervenção do professor na mediação entre 2 sujeitos em relação ao conceito. Então, se estabelece aí uma relação que a gente chama de mediação. E o professor, neste processo, é quando a gente diz assim, ninguém pode tirar o professor de uma sala de aula para substituir por uma máquina, um computador, uma história, não pode, porque o único ser dentro desse processo que pode fazer essa mediação, que tem competência para essa mediação é o professor, através do processo de orientar. Ele vai orientando, ele vai conduzindo o processo de aprendizagem, facilitando que o estudante, o aluno, ele consiga internalizar toda ou parte de tudo. Agora, essa internalização está muito ligada ao contexto dele, histórico-social. Então, nessa mediação, que é uma mediação semiótica, diferente de um bocado de mediações por aí, mas ela é semiótica, diferente da de que Paty trabalhou, como é que é? Como é, Fernanda, o teórico que Paty trabalhou? Aonde? Na tese dela ou na tese dela? Está na sala, prof. Ela está aí, ela está aí. Fala aí, Patinha. Tá. Foi Pierce? Quem? Pierce? Isso. Pronto. Pierce, que mas aí é uma mediação também. Vygotsky é um mediador também. E também é semiótico. Mas em outra perspectiva. Mas outra perspectiva, isso. Então, nessa relação de mediação semiótica aqui, nós temos instrumentos e signos. Vejam que eles estão na seta sujeito, meio, sujeito e sujeito. Então, os instrumentos e os signos, que a gente vai ver daqui a pouco qual o papel disso aí, eles fazem essa mediação do sujeito com o meio, eles estabelecem relações para poder compreender o mundo e entre um sujeito e outro sujeito. Então, a gente precisa desses elementos, os signos e os instrumentos, que a gente vai ver o que são signos e o que são instrumentos dentro desse processo dialético. E aí tem um outro sujeito 3, né? Então, nesse processo aqui, que aí a gente está caracterizando com a sala de aula, aparecem aí 3 elementos importantes.
o meio, que é o contexto histórico-cultural, da onde você tira elementos para poder fazer a interpretação, esses instrumentos que são importantes nesse processo, e os signos também. Aí o instrumento, o que é o instrumento? O instrumento ele é responsável pela regulação das ações sobre o meio. Então, geralmente, é algo que se utiliza para poder mediar, facilitar essa aproximação do estudante com o conceito. E o signo, ele é responsável para regular as ações sobre o intelecto. Então, tanto instrumento quanto signo, ele faz a aproximação, né, eles fazem a aproximação do conhecimento, só que o signo trabalha essa mediação interna, e os instrumentos, ele vai trabalhar essa mediação também através de uma aproximação com o meio, para poder internalizar também, né? Deixa eu passar para cá. Então, aqui, esse processo dentro da THC, a gente chama de zona de desenvolvimento proximal. Eu vou voltar para o MAMU-PE para a gente ver isso. Então, a gente tem um desenvolvimento real, tá horrível, isso porque era bem pequenininho, eu ampliei quase agora nessa discussão para a gente ver. Então, nessa ZDP, que é uma característica própria da construção, da construção do conceito, né? E também trabalhada por Vygotsky, e também que está muito forte dentro do MAMU-PE, ele vai trabalhar dentro de 2 níveis de desenvolvimento. O real, né, que é aquilo que eu consigo fazer sozinha. E o potencial é aquilo que eu posso fazer, mas com a ajuda do outro. Aí a importância de um par mais apto nesse processo. E toda essa atividade de internalização, ela é uma atividade mediada, né? Com a colaboração do professor e através de estratégias, utilizando esses instrumentos e esses signos. E aí eu tenho que voltar para o MAMU-PE rapidinho. Alguém vai me orientando aí na hora, para eu não me perder aqui, viu? Então, fechando, a gente tem que os instrumentos e signos, eles são formas, são elementos, são ações que vão participar, facilitar ou estar presente nessa mediação. Então, um instrumento é aquilo que é orientado externamente e visa mudar a característica do objeto. Então, ele é criado, né? E o signo não. O signo é aquilo que eu já tenho internamente construído e que vai me ajudar a reelaborar os conceitos. Então, o signo, o controle do signo é do próprio indivíduo. Deixa eu ver o que eu queria aqui, peraí. Não. Deixa eu voltar agora. Para esses processos aqui. Fernanda falou, né, dessa desconstrução e dessa reconstrução, né? Na desconstrução, guarda essa questão da orientação, que é importante, viu, gente? Para a gente poder também começar a entender o que é essa desconstrução e o que é essa reconstrução. Então, esses 2 elementos dentro do MAMU-PE, que Fernanda fez adaptações e em relação ao conceito trabalhado, né, e colocou divinamente, eu não mudei nada. Então, essa desconstrução possibilita a compreensão profunda e verticalizada de um conceito. E uma reconstrução possibilita a aplicação desse conceito em diferentes contextos. Como é que eu posso traduzir isso para uma linguagem de sala de aula? Como é? A senhora pode repetir a pergunta novamente, por favor? Olha, eu tenho aqui o que é desconstrução e o que é reconstrução, né? Isso, a desconstrução possibilita a compreensão profunda e verticalizada do conceito. Essa é a definição que está na tese brilhantemente construída por Fernanda. E a reconstrução possibilita a aplicação desse conceito que foi verticalizado em diferentes contextos. Então, como é que eu posso traduzir isso para um processo de formação de conceito? Lembrando que a gente está tratando de conceitos abstratos, né?
Como é que eu posso traduzir isso? O que é uma... Quando o estudante consegue aprender o conteúdo, tanto esse é o movimento reducionista do paradigma tradicional, quanto no movimento inverso, né, de ampliação, que é exatamente essa compreensão profunda e verticalizada, onde ele consegue, por exemplo, pegando o exemplo da bioquímica, se consegue aprender sobre os processos bioquímicos, mas, ao mesmo tempo, interpretar isso dentro da célula, que está compondo um tecido, que está compondo um sistema, que está compondo um organismo, e esse organismo compõe também um ecossistema, e assim você tem uma compreensão verticalizada de todo o conceito científico, né? E a reconstrução é quando você consegue aplicar isso noutras problemáticas da vida, que é chamado normalmente de generalização. Quando o estudante ele consegue ter aquele conceito e aplicar em sua vida, né? A generalização tem, determinados teóricos têm modificações da conceituação, aí eu não uso muito esse termo generalização. Mas, assim, Rafa, tu estás chegando onde eu quero, mas ainda eu quero que vocês pensem o que é desconstrução e o que é reconstrução dentro de um processo cognitivo. Lembrem que a gente já viu que ele acontece em dois meios. O meio social, o meio materializado, e o meio internalizado, que é o cognitivo. Então, o que é essa desconstrução e essa reconstrução dentro desse processo que eu acabo de falar? Qual a importância disso? Tem alguma importância? Seria a internalização e a materialização. Certo. Veja, seriam componentes aqui, no caso, a desconstrução e a reconstrução, não necessariamente a internalização e a materialização. A desconstrução e a reconstrução são orientadores desse processo, para que o conceito seja internalizado nas estruturas cognitivas, passe por uma mediação simbólica a partir da amplitude conceitual que a pessoa, que o indivíduo tem, porque ele vai criar conexões internas, orientada pelo professor, mediada pelo professor. Mas se ele não tem conexões internas para isso, dificilmente ele vai conseguir construir, daí a problemática do conceito abstrato. Então, a desconstrução e a reconstrução são processos de orientações materializadas e internalizadas. Quer dizer, quando eu posso trabalhar uma desconstrução para internalizar um conceito, né? E eu posso trabalhar também a desconstrução de forma materializada. As duas formas, ela pode ser metodológica e pode ser uma orientadora do processo de internalização. Quando possibilita compreender essa compreensão profunda e verticalizada, é porque isso significa que é um processo que está acontecendo em dois momentos: materializada, através das atividades orientadas, e internalizada, através da capacidade de mediação simbólica, né? Então, quanto maior a amplitude conceitual que você tem, melhor nesse quesito de mediação simbólica, porque se eu não tenho muitos elementos construídos internamente, eu não vou ter muita condição de fazer essa mediação simbólica. Então, a gente vai compreender na sala de aula que alguns alunos conseguem construir e fazer essa mediação simbólica, outros, por não terem esses artefatos construídos, internalizados, ele tem dificuldade. Daí é toda a problemática do conceito abstrato. E a reconstrução seria a construção interna, né? Você constrói internamente, mas o processo só finda. Quer dizer, eu só posso dizer que o aluno aprendeu se ele fizer o quê? Aplicar, né? Poder aplicar em outras situações. Pronto. Materializar. Materializar. Então, veja, desconstrução e reconstrução, para Spiro tem um sentido, mas no Mamopé, desde Fernanda, ela já permite ver
essas ações, né, facilitando esse processo de internalização. Então, em várias atividades que Fernanda já apresentou em outros momentos, né, então ela faz a desconstrução materializada, quer ver o que Rafa falou aí, acho que foi Rafa, não sei, são os conceitos que permeiam aquele processo, né? Então, os vários conceitos que permeiam, que dão condição de você interpretar aquele fenômeno. Então, você faz essa mediação de forma materializada, mas ao mesmo momento que você está fazendo materializado, como o processo é orientado, você está internalizando também. E a reconstrução materializada é quando você resolve aquele problema, mas antes de materializar, ela aconteceu internalizada. Ela aconteceu a partir da mediação simbólica, interna. E todo o processo está sendo orientado pelo professor. Então, a gente tem aqui... Isso aqui foi Fernanda também que colocou, já não é mais a TFC. Desconstrução orientada e reflexiva, reconstrução articulada e paradigmática. A minha primeira dificuldade, quando eu comecei a pegar a tese de Fernanda, foi entender essa desconstrução orientada e reflexiva e essa reconstrução articulada e paradigmática. Tudo bem que vocês já estão vendo aí o que é, mas assim, quando ela coloca desconstrução orientada e reflexiva, isso Fernanda faz metodologicamente. Veja, o processo acontece de forma, a ação, no caso, a atividade acontece na forma materializada e, através dos elementos de mediação interna, ela começa a ser internalizada. E aí, Fernanda, quando coloca orientada e reflexiva, ela está trabalhando o conceito materializado, mas ela está orientando a internalização. Porque quando o aluno executa a tarefa, ele não executa a tarefa sem pensar. Ou ele executa a tarefa sem pensar. O que vocês acham? Até para chutar ele pensa. Pois é. Então, veja, quando Fernanda coloca isso, e olha que eu demorei, viu, gente? Parece tão simples agora, mas isso foi o grande aprofundamento, porque quando a gente está trabalhando em sala de aula, está trabalhando a metodologia, a gente começa a fazer pergunta para aluno, e se fosse assim, e não sei o quê, aí traz uma atividade, aí aquela atividade já mexe, já cria um desequilíbrio cognitivo, já fui para Piaget aí, viu? Já cria um desequilíbrio cognitivo na estrutura cognitiva do estudante, aí ele vai ter que repensar, trazer outros elementos, discutir internamente esse elemento. Então, ele trava uma imensa batalha conceitual interna para ele responder para a Fernanda como é que dá lá a meiose, a mitose, o que for. Então, o processo materializado e internalizado, eles acontecem quase simultaneamente. O que vai facilitar, o que vai fazer com que isso aconteça ao longo de um processo, uns chegam logo e outros não, depende desse arcabouço conceitual que ele tem, é essa capacidade de permitir essa orientação reflexiva interna. E aí, internamente, ele estabelece significado com outros conceitos, construindo uma rede conceitual. Então, Fernanda, como é que ela coloca? É um aprofundamento conceitual na perspectiva da biologia sistêmica complexa, que é essa perspectiva que a gente trata, através de uma construção de um esquema conceitual individual a partir de um grupo de palavras em par quilote. Isso tem alguma coisa a ver com o processo de internalização ou não? Prof, deixa eu só lhe interromper para a senhora fazer os fechamentos. Eita! Agora que eu estava pegando processo. Agora que eu estava pegando gosto, deixa eu ver o que tem. Acho que dá para... Eu vou terminar nessa próxima aqui. Então, não vou mais perguntar nada. Esse aprofundamento conceitual nessa perspectiva da sistema complexo, então, ele quando coloca através de um esquema, é a atividade. A atividade tem um papel importante na THC. Não é a atividade
no termo vulgar, é atividade cognitiva. Você, para fazer, você tem que pensar. Para pensar, você faz a mediação e evoca vários conceitos para poder ajudar nessa mediação interna. Então, aí ela trabalha um esquema conceitual individual a partir de um grupo de palavras parquilóticas. O grupo de palavras são orientadores do processo, certo? E a reconstrução articulada e paradigmática é a construção do conceito, que é a reelaboração. Esses dois processos são simultâneos. Ele não acontece assim, de formas separadas e distantes, não. Né? E é todo orientado. Então, quando ela coloca articulado e paradigmático, porque aquele conceito, a característica do conceito, a natureza do conceito, exige uma compreensão paradigmática e uma articulação dentro desses conceitos. Aí, os comentários temáticos que eu queria chegar, que é o que o professor vai colocando a todo momento, ou ele bota uma atividade, na atividade ele bota uma ação, ele dá um comando. Então, tudo isso que o professor está fazendo em sala de aula está fazendo na intenção de orientar o processo mental. Mesmo que ele pense que está orientando o processo materializado. O processo é da internalização para a materialização. Né? Então, na desconstrução, esses comentários temáticos, essas ações que são dirigidas para o aluno, eles funcionam como orientação conceitual elucidativa, ela vai esclarecer, direcionando o olhar para a aplicabilidade conceitual num dado caso ou mini caso posto para estudo. Então, está dentro de um contexto, isso acontece aqui dentro desse contexto real. E dentro da materialização e também aí em diferentes contextos, facilitando o que é travessia temática. A travessia temática, eu não vou mais perguntar, é quando você consegue permear esses diferentes conceitos, isso falando de formação de conceito, permear e articular esses diferentes conceitos numa compreensão de um conceito dentro de uma amplitude maior. E a reconstrução, esses comentários temáticos também que o professor faz na desconstrução, eles explicam como esses temas, esses conceitos, eles vão se aplicar ao minicaso, né, evidenciando aquele minicaso e dando uma resposta. As travessias temáticas, quando você consegue, dentro de uma amplitude conceitual, e relacionando os conceitos dentro de uma amplitude, né, e aprofundamento, permite observar a aplicabilidade desses temas aí na reconstrução, que aí você reconstruiu qual é a aplicabilidade desses temas e conceitos em diferentes mini-casos. Então, você aprendeu, então você vai aplicar aquilo que você aprendeu na solução desse mini caso aqui, você vai dar uma resposta. Então, isso já é um outro processo, onde você vai criar esse desequilíbrio que é Piaget, mas você cria uma estrutura de reflexão para poder ampliar essa questão conceitual. Como já me disseram que aí o tempo acabou, né? Então, na mediação, as atividades propostas, toda atividade que o professor propõe, daí não pode tirar professor, gente, não pode tirar, o professor é o único que é capaz de ver essa pluralidade dentro de uma sala de aula, conseguir pegar os elementos e conseguir fazer essa mediação, que foi um pouquinho que eu quis fazer aqui com vocês, né, e que alguns participaram. Vejo que quando Rafa fala, o outro já pensa mais um pouquinho, já lembra de uma outra história. Então, quando cada um vai falando, né, isso vai ampliando essa compreensão, e essa estrutura está passando pelo esse conceito, essa mediação, ela passa pela estrutura interna, cria um sentido, vai ser materializado. Todo esse processo de mediação, ele tem que ser orientado, né? E aí o professor dá comando ou ele mesmo orienta. Então, esse processo de orientação, que eu chamo de orientadores desse processo, que dentro do MAMUPE está bem colocado, Fernanda, permite um indivíduo um certo domínio nos processos de interação inter e intrapessoal, que foi, não sei se deu para perceber, mas foi um pouquinho que eu quis fazer aqui com vocês, para vocês verem que a partir da fala de Rafa, se outro conseguiu refazer, reconstruir aquilo que estava pensando a partir do que Rafa falou, a partir do que Alba falou, a partir do que uma outra pessoa falou, né? Então,
Eu acho que travou, não foi? Foi, travou. Ter o domínio dos processos de Prof, a senhora tinha travado, viu? Riso, Riso, bota no último slide para a gente conduzir essa orientação. Bota no último slide para a gente conduzir a orientação. A última, peraí. Eu não sei se é o mesmo teu. O penúltimo. Vai dizendo aí. É o último, vá para o último. Aqui, tá. Desculpa. O último, sim. Amplia aí. Esse? Bom, pronto. Gente, Travou, Nandinha, travou. Como eu fiquei sem som. A gente... Olha, eu não sei se Fernanda, enquanto ela não volta, deixa eu então dar uma ajuda aqui. Isso aqui são as orientações para a atividade que vocês vão fazer. Quem ficou... Estão me ouvindo? Agora, vá, fale. Estão me ouvindo? Estamos. Sim, professora. Estão ouvindo? Diz, Fernanda. Fala. Olha, vocês conseguem... Eu tô... Então, vejam, gente. Como na próxima semana a gente vai ter um momento... Na próxima semana... Como no próximo semana vai ser um momento assíncrono, então qual é a nossa proposta? Aqui eu estou vendo 26 participantes, mas eu não sei se todos vão estar... vão desenvolver o trabalho. Então, essa... Prof, tem 22 participantes, tá? Nanda, repete tudo porque está cortando. Cortou tudo, Nanda. Repete novamente. A sua proposta é? Vão construir uma atividade didática os estruturadores do MOMU-PE. Desconstrução, reconstrução, comentários temáticos, travessias e o caso ressignificado. A partir do seguinte questionamento: quais são as consequências da síndrome metabólica para o organismo humano? Certo? A questão orientadora. Quais são as consequências Está travando, professora. Síndrome metabólica para o organismo humano. A senhora pode repetir, professora, que porque travou um pouquinho. Como é que você... Fernanda. Riso, não é melhor você falar, porque eu acho que está cortando muito. Está cortando muito, Nandinha. Você não consegue fechar. Vê se Fernanda... Eu acho que Riso pode direcionar aí a atividade, não sei. Mas a gente pode depois tirar as dúvidas também que a gente tiver dentro do grupo, né? Assim, mas está claro aí para todo mundo. Então, o que é que se vai fazer? Aí, em equipe, em grupo, não sei, que fica melhor, mas aí ela diz que é grupo aqui mesmo. Então, é uma atividade que deverá ser feita em grupo. Aí o grupo se forma agora e vê o horário, como é que pode ser, e marca para fazer online, né? E a forma da apresentação será escolhida também pelo grupo, o grupo que vai escolher. Aí vai fazer o quê?
construir uma atividade didática, quer dizer, você vai elaborar uma proposta, né, apresentando esses elementos estruturadores, desconstrução, reconstrução, comentários temáticos, travessias temáticas e o caso ressignificado. A partir de qual questionamento? Qual é o orientador para essa atividade? Quais são as consequências da síndrome metabólica para o organismo humano? Então, a partir deste questionamento, desta questão, né, quais são as consequências da síndrome metabólica para o organismo humano, os grupos vão construir uma proposta, né, de atividade pedagógica a partir do MAMU-PE, dos elementos constituintes do MAMU-PE. Que aí a gente tem desconstrução, reconstrução, mas aqui a gente está tudo na forma materializada, né? Desconstrução, reconstrução, os comentários temáticos, as travessias temáticas, o caso ressignificado.